Olá, boa tarde. Estamos ao vivo no Sem Censura de hoje e vamos conversar sobre a Orquestra Sinfônica Brasileira, cinema e sexualidade, da mostra Hugo Carvana e também de música popular. Os nossos convidados são Pablo Castelar, que é músico e diretor artístico da Orquestra Sinfônica Brasileira. Vai conversar com a gente sobre a importância e a volta por cima que a OSB já deu. Fernando Salles é professor e superintendente do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. Nós vamos conversar com ele sobre a mostra Dissidências Sexuais, Cinema, Gênero e Direitos, e que está em cartaz no Rio de Janeiro. Júlio Carvana é produtor e também, com muito orgulho, filho de Hugo Carvana. Conversa com a gente sobre a mostra Hugo Carvana, que vai ao ar na TV Brasil a partir de amanhã, na programação especial de fim de ano, homenageando o ator e diretor que faria 80 anos. Daniel Medina é compositor e ator. Ele está lançando o seu primeiro disco após 10 anos de carreira. Evoé. E comigo hoje aqui, ela que estava de férias, Camila Abreu, voltando com um sorriso lindo, Sim. Né, Camila? Ai, foi maravilhoso tirar férias, mas é muito bom retornar aqui para o Sem Censura. Que bom. Então vamos dizer pro pessoal como é que eles fazem para participar. Claro, vamos às instruções em como participar do Sem Censura. Para participar é muito simples, basta você fazer o seu comentário na sua rede social favorita usando a hashtag Sem Censura. Eu vou localizar e passar aqui para os nossos convidados. E aí vocês vão poder participar junto com a gente aqui do programa. Isso. E hoje a gente já começa essa participação assim pro alto, pra cima, com música. A gente fala aqui com Daniel Medina, é de Fortaleza e tá lançando o seu primeiro CD, Evoé, não é isso? Evoé. Isso. E a gente vai pedir a você para você já abrir o nosso programa com essa música para a gente já sentir o calor de Evoé. Com todo Pode prazer, ser? claro. Isso? Nós ao vivo. Isso. O que a gente vai tocar? Nós ao vivo. Gente, música Nós ao Vivo, então, com Daniel Medina. Vamos ouvir e prestigiar. Aqui chegamos aqui. Aqui estamos aí. Já que chegamos e estamos aqui, aqui chegamos, estamos aí. Apesar dos perigos, nós estamos vivos, nós ao vivo, inventando moda, nosso mote, nada muda. Apesar das paredes, nossa voz avança, nossa dança faz-se em praça aberta, braço forte, peito alerta. Apesar dos modernos, apesar dos caretas, vai à rua, vai a Roma, testa as portas, faz a festa. Apesar dos pesares, pluma que se preza, voa leve, leva em seu voo pesos pena, meio médios, tão pesados quanto breves. Apesar dos artistas, apesar dos estetas, apesar da poesia, apesar das ciências, vai à rua, vai a Roma, testa as portas, faz a festa. Todavia, Evoé, sempre em frente. Apesar dos perigos, nós estamos vivos, nós ao vivo inventando moda. Nosso mote, nada muda. Apesar dos perigos destes mortos-vivos, nós ao vivo enfrentando tropas. Não me espere, nos aguarde.
Apesar dos da Silvas, apesar dos Pereiras, apesar dos Ferreiras, apesar dos Medinas, apesar dos Andrades, vai à rua, vai a Roma, testa as portas, faz a festa, todavia é voé, sempre em frente. Aqui chegamos, chegamos aqui, aqui estamos, estamos aí. Já que chegamos e estamos aqui, a que chegamos, estamos aí. É prazer estar aqui hoje com vocês, num momento tão simbólico como esse. É verdade. Então, volta para cá para a gente falar desse trabalho lindo que é Evoé e que faz com que a gente se sinta vivo com você, não é? Porque eu acho que isso é uma grande característica. Você canta tão com a alma e faz diferentes momentos em que naquele momentinho a gente meio que caminha com você nesse seu som, nessa sua canção. Como é que foi a composição, Evoé, para você fazer esse disco todo que você está colocando agora para a gente lançando? Olha só, que perspectiva legal essa que você teve. Eu tenho uma relação muito forte, muito íntima com o teatro também. E o teatro é uma arte, como todas as artes, assim como a música, assim como o cinema, é uma arte que depende muito da dinâmica, desse desenho, dessa curva, digamos, dessa curva dramática. Então, minhas canções são muito influenciadas por esse ponto de vista, que é não só o da continuidade, mas o da quebra, diferentes ritmos dentro dela, diferentes andamentos e intenções dentro da mesma peça. Isso é muito da música clássica também, né? Assim, minha formação não é tão erudita, mas na música erudita isso é mais comum do que na canção popular. E Evoé é meu primeiro disco solo, tem 10 canções de minha autoria, eu já tenho quase 10 anos de carreira, comecei em Fortaleza, no teatro, um pouquinho meio junto assim no teatro e na música, na adolescência. Participei de vários projetos no Ceará, de grupos de teatro, de bandas performáticas. A gente tinha uma banda em Fortaleza chamada Manilha Mundial. Então era uma banda que misturava teatro, performance. E aí desemboca agora em 2017 em Evoé, esse disco que é um pouco a reunião de 10 canções nos 10 últimos anos de trabalho. E agora você está um ano morando em São Paulo, não é isso? Exatamente. O show, inclusive, é em São Paulo, o show que você está fazendo e o lançamento do CD. Na verdade, a gente lançou o disco em setembro, a gente preferiu lançar na terrinha. A gente falou assim, vamos lançar no Ceará, lançar em Fortaleza tem um gosto muito especial. E a gente lançou em setembro no Teatro José de Alencar de Fortaleza, que é um teatro histórico, um teatro onde eu comecei a minha vida como ator. Então foi muito simbólico. E agora a gente está circulando, depois fizemos Paraíba, fizemos João Pessoa, Recife, voltei para Fortaleza, fiz São Paulo. Semana passada eu estava aqui no Rio também, com muita gente boa da música junto, assim, na mesma noite, foi bem bacana. Essa música brasileira que circula, qual é a importância que a gente conheça mais a nossa própria música? Como eu estava comentando antes, assim, eu acho que existe no momento na música brasileira uma revolução musical silenciosa. Silenciosa em parte, porque é que depende hoje em dia muito mais do ouvinte, a curiosidade, para poder acessar certas nuvens, digamos assim, acessar certas nuvens estéticas que nem sempre estão como carro-chefe nos grandes meios. Então, acaba do ouvinte, muita gente fala assim, não tem nada de novo na música brasileira, parará, parará. Eu entendo um pouco, porque de fato não é o que chega a priori, mas é isso, requer curiosidade, tem muita gente boa. Se eu fosse falar de alguns nomes aqui, inclusive de alguns cariocas, quebrando, implodindo a canção popular de uma maneira muito elegante, muito forte, como o Negro Léo, Ava Rocha, aqui do... é incrível, é incrível. O Negro Léo implode a canção brasileira de uma maneira muito inteligente. Ava Rocha, Bruno Cosentino, no Ceará tem muita gente boa. Daniel Groove, Soledad Brandão, se eu for falar, muita gente. Mas aí requer o quê? Requer do ouvinte, já que não está na vitrine, requer do ouvinte ir lá, fuçar um pouquinho. Tem muito blog, tem muita gente que se debruça sobre essa nova música. Daniel Medina, por que não está na vitrine? Por que Daniel Medina não está na vitrine? Por que todos vocês não estão na vitrine? Por que é oferecido só um pequeno grupo de canções, ou de músicas, ou de opções? Como você praticamente está dizendo para a gente. A gente tem um leque enorme para conhecer.
Eu acho que, assim, para essa pergunta sua, existem várias respostas. É claro que existe uma questão mercadológica, a vitrine não comporta todo mundo, e a gente sabe que a vitrine sempre esteve muito interessada em respostas rápidas. Hoje em dia, ninguém dá ponto sem nó. Alguns anos atrás, o pessoal investia ainda existia esse investimento com retorno um pouco mais a médio prazo. Hoje em dia, ninguém dá ponto sem nó. Então, eu sinto que a sua pergunta tem algumas respostas. Uma delas é, de certa forma, a música independente desistiu de certos meios, o que é um erro. Porque eu acho que esses meios são nossos, assim como a TV Brasil é uma TV pública, assim como rádios públicas, assim como outras rádios que são concessões públicas, não deviam ser desistidas por nós da música, por nós que compomos, diariamente fazemos a música acontecer nas entrelinhas do Brasil. Então, esse espaço é nosso. Então, se você pergunta por que a gente não está, de certa forma, muita gente desistiu desse espaço, eu acho que não deve ser desistido. E desistiu porque, infelizmente, o mercado ele é muito... ele não é nada ingênuo, ele sabe ele não dá ponto sem nó, ele faz escolhas muito objetivas. E também não estou falando mal de quem está no mercado, porque quem está no mercado é muita gente boa. Se você for ver o surgimento da Pablo Vittar, da própria Anitta, é isso, tem tanta gente boa que está conseguindo trocar diretamente com o seu público. Então, eu acho que não é estar ou não no mercado que se mede qualidade. O buraco é mais embaixo, nesse sentido. Com certeza não se mede. E vamos falar então das outras canções que a gente pode encontrar no seu CD. Olha só, Voé está disponível em todas as plataformas digitais. Pouca gente conhece ainda, já assim, pensando a nível Brasil, como alcance da TV Brasil, pouca gente conhece alguma dessas plataformas. São plataformas de streaming, como o Spotify, Deezer, em que você pode ouvir esse disco na íntegra. E também, Voé também está na íntegra no YouTube. Você pode ouvir o álbum integral no YouTube. Ele é composto de 10 canções, como eu falei. Nós ao Vivo é uma das canções principais do disco, assim, uma das canções temas do disco, mas também tem a Cancioneta, Boa Cidade, são canções, inclusive com participações especiais. Boa Cidade tem uma participação especial de outro compositor cearense chamado Juruviara, que é um cara de uma voz assim, porreta, de uma pegada muito forte. Aí eu tenho a alegria, em Cobra do Contrário, que é outra canção do disco, de ter Gero Camilo cantando, dividindo comigo. Não sei se vocês lembram de Gero Camilo. Gero é um grande ator, um compositor, cantor. Gero cantando comigo, abraçou o disco e falou, claro que eu quero cantar. E o outro em Cancioneta, participação especial, é de Marcelo Genesi, que é um grande amigo, um grande músico, que toca com muita gente, que é um artista excepcional. Então, foi presenteado, mas aí tem homenagem a Fortaleza. Eu posso cantar um trechinho de 30 segundos de uma cançãozinha de Fortaleza, uma homenagem? Acho que você quer cantar à vontade. É assim, ela é bem simples, só um trechinho que a gente falou de Fortaleza. É assim, lágrima de índio quando cai, arrasa Mudubins, alaga Guanhambis, abisma, Parangabacaba tomba, Maraponga acorda tonta, toda a aldeota se atrasa. Porongabuçu, Itaperis, Tapebas, Cariris, todos debaixo d'água. É isso. Fica lá para ouvir agora. Fica lá para ouvir lá na Voé agora. Muito bom. Você sabe que eu particularmente gosto muito, porque eu acho que é uma força que a gente dá, você tem toda a razão, a todos vocês jovens músicos, tão dedicados e com uma formação tão especial. Porque você não está aqui hoje à toa, você tem toda uma formação musical. Ou seja, você se preparou para isso. E você traz uma música tão bonita e ainda uma homenagem à Fortaleza, uma homenagem ao nosso Brasil, ao nosso país. E a gente tem que ter muito orgulho de vocês e a gente tem que prestigiar muito cada um de vocês, com os trabalhos que fazem e com as canções que vocês compõem. Então, foi muito bela a sua homenagem à Fortaleza. Lógico que podia cantar aqui. Imagina. Cátia, posso puxar a sardinha aqui para os cariocas? Daniel, quando é que você vai fazer show aqui? Porque vendo ele cantar, que performance incrível. Ouvir os arquivos já deve ser muito bom. Mas ver você cantar ao vivo, certamente é Essa mais pergunta eu bacana acho que foi necessária. Ele realmente, o teatro
né, tá em você. É impressionante como é dionisíaco. Não tem jeito. É botado, é colocado, como o pessoal diz assim, né? Pra fora. Olha só, você perguntou quando é que... Semana passada, sem brincadeira, parecia que quase que não faltava nem arrumar a mala, desarrumar a mala em São Paulo para poder voltar. Semana passada eu estive aqui, na mesma noite, tocamos. Eu, Luiz Capucho, de Niterói, Carioca, Bruno Cosentino, Ana Frango Elétrico, uma artista super performática, Mari Romano, LG Lopes, numa mesma noite no escritório, num espaço chamado Escritório, aqui no Rio, ali perto da Central do Brasil. Então, assim, não tem data para o Rio ainda não, mas já vai ter, e eu anuncio, eu falo, olha só, avisa lá na Sem Censura. Que agora, Daniel, agora que você veio aqui, você vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Né? A gente vai estar na fila lá para ver você. Vai ser um Daniel, prazer. E projetos futuros, ou seja, além de que você está agora falando aqui para a gente, quer dizer, qual é a perspectiva que você tem de trabalho? Olha só, o disco foi lançado agora recentemente, em setembro. A gente tem novidade agora para o mês de janeiro. A gente lançou, importante falar, outra coisa interessante do mercado no momento. Evoé foi lançado só digitalmente, a gente não tem o disco físico ainda, então está lá digitalmente. Em janeiro já sai o disco físico, não, porque muita gente pede o disco físico, a gente acha que não. A gente ainda quer desistir do disco físico, mas não tem como desistir, porque tem muita gente que gosta. Então sai o disco físico e sai clipe de Evoé também. Tudo indica que a gente está no Ceará novamente para poder bater uma perna um pouquinho maior dessa vez. A gente foi no Ceará em setembro, só está fazendo um show. A gente volta em janeiro para o Ceará para poder bater uma perna um pouquinho maior. E aí já começa. Além do Evoé, existem vários projetos paralelos, tanto como colaboração, como minhas como letrista, ou como roteirista, ou como amigo de fora que está ali. Então, assim, muita coisa vai acontecendo. Existe um projeto aí na agulha chamado Os 10 Lados da Moeda, com um grande violonista chamado Fabrício da Rocha, que hoje mora no Crato. O Crato é como um oásis ali no interior, no sul do Ceará. Então, é um grande parceiro que eu tenho vontade muita de colocar esse projeto para frente. E é isso, a gente lança uma coisa, mas as outras canções vão querendo espaço na cabeça, né? Então, já essas canções vão vir. A gente está muito toda a equipe, muito envolvido em levar a Evoé adiante. Já as canções, a caneta começa a vibrar de novo, você fala assim, pô, tem que fazer música, não tem Porque jeito. não para, né? As emoções não param e a arte não pode parar, gente. E como a arte não pode parar, a Orquestra Sinfônica Brasileira deu um grande exemplo e meio que ressurgiu. Pablo Castelar está aqui com a gente hoje e com muito orgulho também que a gente recebe você para dar uma notícia boa para o público. A Orquestra Sinfônica Brasileira está de novo se apresentando. Pablo Castelar, vamos contar isso com muita alegria, não é? Com certeza, Kátia. Para mim, sempre foi um motivo de orgulho enorme estar trabalhando como diretor artístico da SB, porque, sem sombra de dúvida, é uma das instituições culturais mais importantes do nosso país. É realmente um patrimônio, não só da cidade do Rio de Janeiro, mas um patrimônio nacional, um patrimônio da América do Sul, é um patrimônio importante para todos nós. É uma orquestra que começou em 1940, ela foi fundada pelo José Siqueira, ela teve personagens importantes na sua história, teve uma migração de músicos importantes na época do nazismo que vieram para cá, como o maestro Zencar, o próprio Koyreuter, que foi professor do Tom Jobim, tinha casado com uma judia e veio fugindo com a mulher dele para cá. Então, se o Tom Jobim teve um bom professor, parte está relacionada à história da própria orquestra. E, sem dúvida, também foi uma orquestra que lançou alguns dos maiores nomes da música de concerto brasileira. O primeiro concerto do Nelson Freire, aos 13 anos de idade, foi com a SB. O primeiro concerto do Arnaldo Cohen foi com a SB. Antônio Menezes, que é o nosso maior violoncelista, saiu das estantes da USB. E grandes solistas e maestros passaram pela orquestra. Stravinsky esteve aqui regendo a USB, Leonard Bernstein. O Kurt Masur, maestro da Filarmônica de Nova York, conheceu a esposa dele na estante da orquestra. Lorin Maazel vinha reger aqui, ele dizia qual era o quarto de hotel que ele queria ficar, porque ele já tinha um vínculo afetivo tão grande assim com a orquestra. Então, você tem essa questão do pioneirismo, de ser uma orquestra também que teve um trabalho de lançar compositores brasileiros importantíssimos. Foi a grande orquestra do Villa-Lobos, do Camargo Guarnieri, do Inhatali, de grandes compositores. A USB fez muitas obras em estreia, em premiere, teve várias premieres de baquianas brasileiras, de obras relevantes do repertório
nacional feitas por essa orquestra. E também foi uma orquestra que, do ponto de vista de formação de plateia, do ponto de vista do trabalho educacional, ela também foi muito pioneira. Desde 1943, a USB faz concertos de juventude, concertos de formação de plateia. A gente tem senhores de mais de 70, 80 anos que frequentam os nossos concertos e que lembram quando iam ainda de calça curta assistir os concertos do Teatro Rex, nos concertos de juventude, ou seja, tem um vínculo afetivo muito forte. É isso que o Daniel falava em relação a vínculo afetivo, quando ele diz que voltou ao teatro dele. A música e a orquestra, ela tem esse vínculo afetivo. A gente dá essa importância a essa memória. E ela, de repente, ficou numa situação bastante difícil e vocês tiveram que paralisar as atividades, o que foi bastante doloroso, não Sem foi? dúvida. No ano passado, a gente teve uma situação em que, por conta de todo o cenário brasileiro, a gente começou a ter perdas também de recursos e de patrocínios que fizeram com que a gente tivesse que suspender a nossa temporada durante um período. Depois a gente voltou com a temporada, mas fazendo uma correção em programação de obras que a gente pudesse estar no palco com obras de domínio público e com uma programação que não tivesse nenhum solista convidado, só com o próprio efetivo orquestral, até porque os músicos, mesmo com salário atrasado, isso que eu ia perguntar, os músicos estavam com salários atrasados? Na verdade, eles ainda estão, porque a USB conseguiu agora, nesse momento, um novo patrocínio, quer dizer, novos patrocínios que viabilizaram a estabilidade do presente, ou seja, a gente está com a folha de pagamento presente atuada, mas tem ainda vários meses que estão atrasados, ou seja, ainda tem um caminho pela frente aí, mas o mais importante é que a gente está de volta no palco. A gente, desde outubro, está mantendo uma série na Sala Cecília Meirelles, com diversos concertos. A USB está ampliando a sua atuação com um trabalho social muito importante, graças também a um patrocínio de uma nova mantenedora da orquestra, que é a NTS, né? E isso está sendo muito importante para a gente. E a gente vai saber esse caminho que vocês tomaram e a gente vai saber mais também dessa volta por cima. Logo depois do intervalo, a gente volta já. Estamos de volta com o Sem Censura de hoje e antes a gente vai saber com Camila Abreu o que vocês estão comentando. Diga, Camila. Vários comentários. Um deles é da Ana Maria Laurent. Ela comentou: ninguém me tira da frente da TV, sem censura no ar. Isso aí, continua na frente da TV. O Bruno Léo Castro, ele comentou: eu abri para ver o Sem Censura e vi o querido Daniel Medina. Ele representa toda a força da música que vem do Ceará. Pede para ele falar um pouco mais sobre isso. Menino, isso é uma responsabilidade enorme falar um negócio desse. Bruno, um abraço grande, querido. Que massa. Tem tanta gente boa na cidade fazendo música, tanta gente pensando a canção brasileira, tanta gente pensando o teatro brasileiro e o teatro cearense especificamente. Então, e a música cearense também. Então, brigadão pela mensagem. Valeu demais, é isso. A gente vai fazendo o nosso e as pessoas vão fazendo e vão costurando e fazendo uma rede, formando uma vitrine do que é hoje o Ceará. Sim. Tem mais um comentário aqui do Roberto Cabral Silva, que ele diz: que tal um livro com tantas boas histórias, hein, Pablo Castelar? Maravilha tudo isso que você acabou de contar. Não, sem dúvida. E, na verdade, existe um livro que foi feito pelo Sérgio Nepomuceno, que conta a história da USB de 1940 até o ano 2000. Quer dizer, tem uma história aí dos últimos 17 anos que precisam ser contada, mas esse livro foi feito pela Funarte. É um livro muito interessante e que tem fotos históricas, registros interessantes, mas, sem sombra de dúvida, tem muito conteúdo. A gente tem fotos históricas fantásticas. A USB tem uma discografia muito grande, antiga, de várias obras que foram gravadas ao longo dessas últimas 7 décadas, né? O USB está fazendo 77 anos esse ano. Então, sem dúvida, é uma sugestão da gente ter uma nova edição aí, onde a gente possa contar essa história e mesmo documentários, filmes que possam mostrar para o público a importância dessa orquestra. Com certeza. Eu também achei, viu, Roberto? Eu acho que devia de ter livro também. Eu acho que você está coberto de razão. Nossa memória precisa ser preservada. Vamos voltar para o que a gente estava conversando sobre os caminhos da USB agora, sobre esse trabalho social que ela tem também e sobre os espetáculos que está fazendo. Sem dúvida. Bom, do ponto de vista do trabalho social, eu acho que tem um novo paradigma ainda, além de todos os concertos da juventude que a gente já faz ao longo desses anos todos, a USB também tem esse trabalho educacional.
a gente, no ano passado, fez uma coisa fenomenal, foi a primeira parceria latino-americana com o Carnegie Hall. A gente fez um projeto chamado Link Up, onde a gente colocou 2.000 crianças que passaram o ano inteiro fazendo um trabalho de formação, onde elas aprenderam a compor, solfejar, ler música, e depois a gente fez um concerto onde a criança ela era protagonista, ela tocava junto com a orquestra. Então não tinha adultos, a não ser os monitores, 2.000 crianças sentadas na plateia, a orquestra no palco, e a gente projetava atrás da orquestra a partitura e as crianças todas sentadas tocavam junto com a orquestra. Gente, foi extremamente emocionante e eu quis trazer esse projeto para o Brasil depois que eu assisti em Nova York 2 cenas maravilhosas quando eu vi esse projeto lá. Foram 2 crianças que uma estava sendo entrevistada pelo jornalista e o jornalista virou e falou em inglês assim: "Hey dude, how did you enjoy the concert?" E aí, cara, o que você achou do concerto? E ele virou assim: "What are you talking about? I was the concert." O que você está falando? Eu era o concerto. Então, assim, eu achei o máximo isso, porque ele não está assistindo, ele está sendo, ele tem um sentimento de pertencimento. E uma outra menina que saiu toda blasé, quase beijinho no ombro, nas portas do Estado Municipal, encontrou os pais e falou assim: "Hey Dad, hey Mom, I did my premiere at Carnegie Hall." Assim, eu fiz a minha estreia no Carnegie Hall. Então eu achei genial isso e justamente poder dar às crianças esse sentimento de pertencimento, de entender que não adianta só você tocar bem junto, você tem que estar ouvindo também o que o outro está tocando, dar um sentimento de cidadania, de participação, né, que é muito importante. E eu recebi várias cartas das escolas municipais e também das escolas privadas, mas uma me emocionou muito, de uma professora que dizia: "Poxa, quando a gente oferece a mesma qualidade de educação, não importa qual é a escola, todo mundo apresenta um trabalho junto de mesma qualidade." Então, isso foi muito bacana. Agora, tem um outro trabalho social importante que o USB está fazendo agora, que é justamente a gente levar o USB para fora do Rio de Janeiro, e aí com a NTS a gente está levando para várias cidades de diferentes regiões do Rio de Janeiro, como Japeri, Volta Redonda, e cidades que têm baixo índice de DH também, e que, para minha surpresa, eu estou encontrando projetos de música fenomenais. Inclusive projetos que têm histórias que se retroalimentam. Tem um instituto em Japeri que existe há mais de 50 anos e que os professores são os próprios alunos que vão se formando e vão ensinando. Então a USB está dando masterclasses para esses alunos, a gente está fazendo um trabalho onde a gente, de uma forma também, traz a participação para eles. A gente vai fazer um concerto em Japeri, que está com uma previsão de 10.000 pessoas, vai ser um projeto grande em Japeri, e no final do concerto, alguns desses alunos vão tocar junto com a orquestra. E isso é um projeto muito bacana também. E, além disso, a gente está muito contente de poder manter a nossa parceria, inclusive com a Rádio MEC, que isso é uma coisa muito importante. Né? Durante esses últimos anos, eu apresentei um programa na Rádio MEC, que era a Rádio USB, onde a gente gravava os nossos concertos e eu depois fazia uma apresentação. Eu agora não estou fazendo o programa porque eles estão sendo transmitidos ao vivo, o que é um privilégio para a gente poder estar ampliando o acesso aos nossos concertos a um público muito mais amplo através das transmissões ao vivo, não só pela rádio, mas também pela internet, pela página da própria rádio. Isso está sendo muito bacana. Então, esses concertos todos da Sala Cecília Meirelles, inclusive o próximo é agora no dia 3, que vai ser um quinteto de sopros da orquestra, com peças de Villa-Lobos, Inhátali, Ronaldo Miranda, e depois o concerto no dia 10 de dezembro, com a orquestra toda e com, enfim, variações Enigma de Elgar e uma peça incrível do Alberto Nepomuceno, que é uma obra romântica, que é a Sinfonia em Sol Menor, que a gente poderia estar dentro de qualquer tratado de grandes obras do período romântico, porque assim, ela é muito, muito intensa, mas é pouco conhecida. Alberto Nepomuceno cearense. Sim, pois é, mais lá, mais um. E qual é o horário dos concertos de vocês para que as pessoas possam? Quem quiser vai ou quem pode ir. Sim. Quem não está no Rio de Janeiro e que pode, então, clicar ali na internet, na página da Rádio MEC e que pode ter o prazer de ouvir. Qual é o horário? Às 8 horas da noite. 8 horas da noite, do dia 3 de dezembro tem, isso, dia 10 de dezembro também 10 tem. 10 de dezembro, se não me engano, acho que cai num domingo, é às 6 horas. Aí às 6 horas da tarde. Isso. E aí, quer dizer, tá no Rio, vai lá. Se não tá no Rio, vamos ouvir pela Rádio MEC. Se não tá no Rio, vamos ouvir pela Rádio MEC, mas tem também a possibilidade, se alguém tiver em Japeri, de assistir um concerto em Japeri, no dia 13. Tem quem que tiver em Volta Redonda, pode assistir o concerto do Quinteto no dia 2, que a gente vai se apresentar lá.
E quem estiver em Petrópolis, a gente vai fazer um concerto lindo, a gente vai falar de cinema daqui a pouco, é um concerto todo inspirado nas trilhas sonoras dos grandes compositores italianos. Então, Ennio Morricone, com Cinema Paradiso, A Missão, Era Uma Vez na América, Nino Rota, com todos aqueles filmes maravilhosos do Fellini, e também Nicola Piovani com A Vida é Bela, enfim. Então, é um programa no Quitandinha, de Petrópolis, todo dedicado à música do cinema italiano. Olha, eu vou falar para você uma coisa. É muito bom a gente ouvir uma pessoa que faz o que gosta, não é? E que não só faz para si, mas ela também faz para o outro. E ela sabe a importância pública que tem esse trabalho. É a Orquestra Sinfônica Brasileira. Parabéns, Pablo. Obrigado. Encantador esse trabalho. E já que você me deu a deixa falando de cinema, quem está aqui com a gente é o Júlio Carvana, que também, né, tem um orgulho danado, porque é filho de Hugo Carvana, o grande ator que a gente tinha, o grande diretor, e que deixou uma obra de qualidade, mas deixou principalmente ótimas lembranças nos seus amigos, pelo humor, pelo carisma, não é isso, Júlio? O Carvana era o cinema do afeto, da alegria e do humor, né? Os filmes dele tinham essa característica de filmes alegres, envolvendo sempre amigos, amizades, amigos de bar, o bar sempre presente também nos filmes, um Bar Esperança, no Vai Trabalhar Vagabundo. Eu diria que é essa estética do Carvana que ele deixou na cinematografia dele, essa estética da amizade e da alegria e do afeto. Os filmes sempre muito solares e bem-humorados, com forte identificação com o Rio de Janeiro, forte identificação com o povo carioca, com personagens cariocas do nosso cotidiano. E esse foi o legado que ele deixou nos filmes dele. E a gente vai ter vamos assistir agora, que é a mostra que começa amanhã aqui na TV Brasil, que eu estou muito feliz de estar acontecendo na TV Brasil nesse momento. São 5 filmes que vão passar aqui toda quarta-feira. Amanhã passa o Vai Trabalhar Vagabundo, que foi o primeiro filme que ele dirigiu. O Vai Trabalhar Vagabundo foi só dando uma palhinha de como um processo que ele passou. O Carvana começou no cinema, na chanchada, como figurante, trabalhou com um grande nome do cinema novo, teve no Teatro Opinião, do Augusto Boal, do Vianinha, ele era um ator muito político também, né, do cinema novo, e teve muito envolvimento com todo esse universo. Em 74, ele resolveu dirigir um filme, escreveu uma história que vinha de um personagem, de um outro filme que ele escreveu, chamado Capitão Bandeira, que tinha era Gênese do Malandro. E ele resolveu escrever esse filme, o Vai Trabalhar Vagabundo, e se deu a tarefa de dirigir. Era um ator que as pessoas não levavam muita fé que ele ia conseguir dirigir um filme. Que na época era uma coisa de como você vai dirigir, você não sabe nada de câmera, não sabe fazer fotografia, não sabe como é que funciona a lente. E foi o primeiro filme que dirigiu, fez um baita sucesso, foi um filme que lançou ele, um personagem que ficou muito no imaginário carioca, no popular, do malandro, do carioca. Esse é o filme que a gente vai ver amanhã, na Mostra Hugo Carvana. Pois é, a minha diretora, a Emília, está dizendo que tem no ponto para a gente ver um pedacinho. Vamos ver como é que está o filme. Vamos lá, Emília? Tu desapareceu, rapaz? Onde é que tu tem andado? Oh, os homens me guardaram, rapaz. Eu tava guardado. E deixa isso pra lá, não se mete nisso. Você, como é que tá, rapaz? Há quanto tempo? Tino, vem cá. Olha, eu tô devendo uma nota violenta a esse bookmaker que tá aí atrás. Olha. Segura. 1 milhão, hein? 1 milhão? Tu joga tudo no quinto páreo no cavalo Martel. Martel? Tremenda barbada de cocheiro. Tá legal, bicho. Tino, isso é a minha salvação, hein? Tá falado. E, Tino, cuidado, hein? Claro, bicho, claro. Tchau. Babalu! Godofredo! Você tá morto? Volta pro caixão! Eu morto? Eu não, que eu não sou louco, Godô! Ou sou? Eu tô vivo, babá! Eu tô vivo, Godô! Olha aqui, tô vivo! Tá vivo! Quer jantar? Não quero jantar, não quero jantar, não. Eu tô esperando ele acabar esse discurso dele babaca pra dizer pra ele que eu não fui demitido, não. O que eu não aguento, seu cabelinho, é escrever como um louco o dia todo e depois o executivo diz pra mim que não tá bom, diz pra mim que não está bom. Eu não escrevo pra mim, eu escrevo pro executivo.
paixão e carnaval. Meu zen, meu bem, meu mal. Gente, mas dá saudade, né? Dá saudade, dá saudade. Dá muita saudade. E tantos atores maravilhosos com ele em cena. Sim. Todos amigos, atores. Vendo ali ele, Wilson Grey, na cena do Vagabundo, fez vários filmes do Carvana depois, fez o Se Segura Malandro, fez o Baile de Esperança. Ele tinha esse método de repetir nos amigos. Ele até falava que ele faz os personagens pensando no amigo que vai fazer. Vou fazer o filme, então tem que ter o Antônio Pedro, tem que ter o Wilson Grey, tem que ter o Pereio. Ele fazia esse cinema dessa estética da amizade mesmo, da alegria. E ele tinha uma turma muito boa, né? Tinha uma turma muito boa. Era bom de amigo. Era bom de amigo. Marília Pêra, que a gente viu também. Marília Pêra, magistral. A atuação da Marília Pêra no Baile de Esperança é uma coisa estupenda. Ela ganhou o Kikito de melhor atriz por esse filme. Uma interpretação pulsante, vibrante, incrível. Carvana também ganhou. Esse filme foi muito premiado. Ganhou o melhor roteiro. Melhor atriz coadjuvante para Silvia Bandeira também. O Baile de Esperança é um filme, eu particularmente, é um dos filmes que eu mais gosto dele. Acho que ele foi muito feliz no Baile de Esperança. Por que, Júlio, que você, assim, é um dos que você mais gosta? Eu acho que o Baile de Esperança, ele tem uma coisa legal, que no momento que o Brasil estava passando, naquele tempo, no período da anistia, da volta dos presos políticos, ele propunha, um filme que propunha, eles estavam conversando sobre um país que estava para nascer. Então, é um filme da volta do exílio. Não é um filme sobre a barra pesada, é um filme sobre o renascimento do país que eles estavam construindo nos ideais dele. E essas discussões sempre acontecem no bar. Então, tem personagens do universo carioca intelectual. Ali tinham escritores, artistas, performances. É um filme que retrata com muita felicidade. O roteiro é do Carvana, de Marta Alencar, minha mãe, Euclides Marinho, Denise Bandeira e Armando Costa. Era um time de roteirista muito bom, é um roteiro muito bom. Por isso eu tenho essa coisa com esse filme, que eu acho que é um filme que ele foi muito feliz. Quais são as lembranças que você tem? Agora você falou um roteiro que tinha também a minha mãe. Eu sei que ela é altamente participativa nisso tudo. Total. E a gente tem que bater palmas para ela. Quais são as lembranças que você tem dessa época? Inclusive quando você era criança, enfim, dos trabalhos que fazia. Pois é, essa coisa do cinema afetivo, ela está tão impregnada na nossa família que você vê. No Bar Esperança apareceu uma cena ali que o meu irmão era um dos figurantes. E depois tem uma outra cena que eu faço figuração também, moleque, com Esperança Mota, filha da Marília Pêra. Luísa Macier, que fazia, descobrimos aqui no backstage que a gente estudou junto no Santo André, que Luísa Macier era nossa amiga, fez o Bar de Esperança. Você estudou com o Pablo Castelar. No Santo André. Olha só. Descobriram hoje aqui. Exatamente. Mas peraí, você é amigo da Luísa, que ela fez o filme do Carvana, a gente acabou descobrindo. Então, olha, as lembranças que eu tenho do Bar de Esperança para cá é esse tipo de cinema, que o cinema invadia a nossa casa, a nossa família. Dessa forma, assim, a gente era o figurante, o Vai Trabalhar Vagabundo 2, eu tinha 14 anos, eu saía da escola, matava aula para ir lá bater claquete. Várias vezes a minha casa era o set de filmagem. Várias vezes eu não tinha um café da manhã legal como no set de filmagem. Não, vamos tomar café da manhã no set de filmagem. Que ótimo. Tempos inclusive, do Vagabundo 2, que foi um filme que pegou a era Collor, foi um filme que foi interrompido, que passou uma barra pesada, como o cinema brasileiro todo passou, né? Naquela época do Collor, que teve o fechamento da Embrafilme. E aí de repente, a nossa casa estava impregnada de set de filmagem, as coisas iam para lá, ia uma moviola, entrava. O que é isso? Não, uma moviola, a gente está montando filme. O escritório lá. Então, o cinema do Carvana era tão forte que invadia. Essas são as lembranças que eu tenho desse tipo de cinema afetuoso que envolve os amigos, a família. E é tão envolvente, foi tão envolvente, que todos nós, eu e meus irmãos, todos nós trabalhamos na área do audiovisual. Pedro, meu irmão, é diretor, Cacala, minha irmã, é produtora, e Rita Carvana é editora.
Foi até aluna do amigo que a gente... Grande ex-estudante, grande Rita. O talento é a família toda. A família é talentosa. A família ficou toda no audiovisual, não sobrou ninguém para fazer uma engenharia, uma medicina. Mas é porque, na verdade, né, Júlio, você teve um grande exemplo. Exatamente. Exemplo de trabalho, exemplo de uma pessoa que era ótima, que trazia seus amigos e que acolhia. E também de uma pessoa que é um exemplo como uma pessoa íntegra no nosso Brasil. Sim, então, totalmente. talvez isso também explique o fato de vocês terem seguido e você estar hoje tão bem aqui falando de seu pai. né? Obrigado, é um prazer. Que bom. Gente, a gente vai continuar falando disso tudo, que está muito bom, né? E vocês fiquem com a gente, voltem. A gente daqui a pouco está de volta. Olá, estamos de volta com Sem Censura e vamos saber o que vocês estão comentando nas redes sociais. Camila Abreu. Olha que comentário legal. A Célia Cris Carvalho comentou: Hugo Carvana, grande exemplo de legado na representação artística. Legal. Obrigado, Célia. Obrigado mesmo. Ele foi um grande cara. A Marilda Barbosa, ela comenta: que lindo ver a Orquestra Sinfônica de volta. Quando a USB vem a Minas? Olha, a gente está no ano que vem com algumas apresentações em Minas através desse trabalho do projeto social que a gente está realizando com a NTS. E a gente deve ir para Juiz de Fora e outras cidades também do interior de Minas Gerais. A gente em breve vai estar já trabalhando na programação do ano que vem e aí a gente vai divulgar isso nos nossos sites e nas mídias sociais. Perfeito. Então, para ela saber, entra nas redes sociais, no site da orquestra, que vai estar tudo divulgado a agenda. Com certeza. Então, tá ok. E a gente vai torcer para que isso aconteça, para que todos os brasileiros possam ter, né, ver a Orquestra Sinfônica. E também a gente vai torcer, viu, Fernando Salles, que todos os brasileiros possam ver também essa mostra de cinema que está no MAN e que é tão interessante e que está essa semana no Rio de Janeiro, no Museu de Arte Moderna, não é isso? Exatamente. Vamos falar o título dessa mostra, que ele já é interessante, né? Dissidências sexuais, vamos lá. Então, a mostra se chama Dissidências Sexuais. E a gente tem um subtítulo, né? Cinema, Gênero e Direitos. E todos esses conceitos são muito importantes para essa mostra. A gente procurou partir do cinema para discutir questões relacionadas à sexualidade e ao gênero, mas com o objetivo de dar subsídios a políticas públicas, né? Na universidade, a gente tem essa missão de colaborar para o desenvolvimento social. E a gente via na linguagem do cinema e da arte uma oportunidade única, singular, de ter perspectivas diferentes, da gente ver e acompanhar modos de vida, né, muito diferentes. E isso certamente enseja bons debates. Então, a partir do cinema, a gente convida pessoas para debaterem. Aí a gente tem professores, ativistas, parlamentares, personagens dos filmes, cineastas, né? E vamos contar para as pessoas, quer dizer, como é que são esses filmes, que tipo de histórias, por exemplo, vocês estão colocando nesse festival que vocês estão promovendo, enfim, nessa mostra? É interessante você falar em histórias, porque alguns filmes não têm necessariamente uma história, mas têm experiências audiovisuais e aí eu vou falar um pouquinho delas. Primeiro, em relação à curadoria, a gente pensou em privilegiar, em mostrar, dar janela, né, dar visibilidade a filmes de realizadores jovens, independentes. E a gente tem a alegria de estar vendo alguns dos filmes que a gente escolheu para participar na mostra, que já tem recentemente, né, filmes que estrearam esse ano, que já tem prêmios, várias premiações e participando de circuitos de festivais nacionais e internacionais. Então a gente basicamente está passando filmes que são dessa natureza, filmes jovens e experimentais. Alguns têm histórias mesmo, né, como você estava me perguntando, e aí tem histórias, por exemplo, da realidade de travestis da periferia de Salvador. A gente tem, que são filmes que estão passando hoje, inclusive dá tempo de todo mundo ir lá, na Cinemateca do MAN. A gente tem histórias como, por exemplo, de uma relação entre uma professora e uma travesti do interior da Paraíba, e que é uma história linda sobre educação e participação, né, na vida da comunidade dessas ativistas, né,
dessa perspectiva que é tão difícil de você não estar dentro do que a sociedade espera a princípio, né? Que você esteja dentro das caixinhas que a gente aprende, que são a verdade sobre a vida e, na verdade, não são, né? A verdade é muito maior do que isso. E a gente tem muitos documentários também, né? A gente tem um documentário sobre o Glauco Matoso, poeta, e também colaborou muito com músicos. A gente tem, por exemplo, o filme Taylor, que vai passar na sexta-feira, acabou de ser premiado em Recife num festival. É um filme que traz um panorama de muitos personagens, todos eles com a questão trans, né? A gente tem filmes que mostram mulheres trans, homens trans, e o processo de transição, né? Hoje o tema é, inclusive, transgeneridade. A gente separou assim. Segunda-feira, que foi ontem, a gente fez o Foco Canadá, filmes canadenses, porque o Canadá é um país que tem políticas progressistas muito interessantes. Foi o primeiro país a receber refugiados, né, por motivos de perseguição à orientação sexual, além de ser um produtor muito importante de filmes nessa temática, né? Hoje é transgeneridades, que é uma maneira da gente pensar o que é essa transição, né? O que são essas experiências de transição de gênero que são muito mais comuns do que a gente está acostumado a ver e recentemente tem ganhado uma grande visibilidade internacionalmente, aqui no Brasil também, né? Inclusive agora está, como lembrou Daniel, por exemplo, Pablo Vittar é um personagem, né, já da cultura popular brasileira que traz essa questão na sua vivência. As novelas já né, tiveram personagens com essa experiência também. Então, transgeneridades. A gente tem... amanhã vai ser um dia dedicado à influência da cultura popular, da religiosidade e da mídia, né, nas identidades de gênero e no comportamento. A gente vai passar um filme muito interessante que se chama Quem Matou Eloá, que é um filme muito forte. Ah, sim, tem a ver com aquele caso daquela menina de 15 anos em São Paulo, não é isso? Que o namorado ficou, acho que 5 dias, não sei se foram tantos dias, no apartamento com ela, e a gente acompanhando aquilo ao vivo de casa, uma coisa, eu não sei nem o que chamar aquilo, e a menina acabou sendo morta no episódio. Esse é o ponto do filme. Ele também acompanhou a cobertura da mídia dentro do apartamento, mantendo ela como refém. E aí o filme questiona, né? Tem muitas vozes diferentes, muitas perspectivas, muitas mulheres, né, que comentam dentro do filme, são personagens do filme também, é um documentário, questionando justamente como a mídia representou, né, o papel do personagem feminino Eloá, que era namorada e... Bom, eu não vou dar o spoiler do filme, né? Não vou contar o final do filme. Mas existe uma questão muito importante de desigualdade de gênero que o filme aponta, né? E, aliás, essa é uma questão urgente, né? Uma questão muito importante no mundo e aqui no Brasil. Infelizmente, no Brasil, a gente tem sido, eu vou dizer, até vítima, né, de uma campanha de marketing político de muitos grupos que estão se apropriando dessa pauta de maneira desonesta intelectualmente, colocando o problema do gênero como um problema que apenas uma ideologia, né, tanto que se criou esse conceito vazio de ideologia de gênero, como se não fosse justamente ideológica essa maneira de pensar o assunto, né? E aí a gente tem que agradecer a esses movimentos que trazem essa questão para o debate público, né? Por exemplo, o feminismo, o movimento feminista foi muito importante e é absolutamente fundamental para que a gente possa enfrentar números. Porque o problema do gênero não é um problema dos grupos minoritários, da homossexualidade, da transexualidade. É um problema para qualquer pessoa, é uma questão que se coloca radicalmente para qualquer ser humano vivo, desejante, que tem um corpo. Então, se escamoteia essa obviedade, querendo colocar de maneira preconceituosa, como se gênero ou ideologia de gênero fosse algo que algum grupo quisesse convencer a sociedade, como se o desejo íntimo fosse algo que pudesse ser convencido, né? Como se a gente pudesse ser convencido daquilo que a gente deseja. A gente deseja e ponto. Já tem larga literatura clínica, né? Sobre isso, só se a gente pensar na psicanálise, por exemplo. E é óbvio, é uma questão de saúde e de educação, né? Então, todos esses grandes temas a gente está tentando trazer a partir desses filmes. Quando você vê Eloá e você pega os números do feminicídio no Brasil,
você percebe claramente que grande parte desses assassinatos são feitos por cônjuges, maridos, namorados de relações heterossexuais. Então, peraí, o problema de gênero é um problema para todo o espectro da sexualidade, da identidade de gênero, né? Então, vamos enfrentar esse problema. Essa é a questão que interessa. Então, nós na universidade, claro, a gente está pensando sempre de maneira ampla, né? Então, a gente está tentando colocar o debate para a população de maneira ampla também. Fernando, me chamou a atenção só para te perguntar uma coisa. Você falou nos documentários, mas várias das histórias que você relata aqui, relatou no início, elas são ficção baseadas em fatos reais ou foram criadas por esses jovens em roteiros originais, enfim? Tá. Como eu lhe disse, tem filmes muito diferentes, né? A gente vai ter na quinta-feira, por exemplo, é o dia dos realizadores jovens, assim, mais dedicado a um grupo específico de filmes que são filmes experimentais sobre a questão da identidade de gênero e da sexualidade. Então, se você vê, por exemplo, Latifúndio, da Érica Sarmé, é um filme que mostra, assim, não existe uma história sendo contada no filme, mas quando você acompanha aquele grupo de jovens em como eles se experimentam em suas relações, na relação com o próprio corpo e a relação entre o conhecimento e o que se dá de visibilidade ao corpo, e você acaba, na verdade, criando uma certa cartografia, né, de uma experiência corporal da juventude, você percebe ali que tem uma questão sendo colocada claramente, mas é difícil de você definir isso como uma história. É, inclusive, algo muito radicalmente cinematográfico, né? Porque tem a ver com a linguagem audiovisual. A linguagem audiovisual tem essa potência. A gente consegue acompanhar os corpos, né, de uma maneira bastante específica, porque a gente tem as lentes, né? Então, por exemplo, no Latifúndio a gente tem algumas cenas em que você vê a textura das peles das pessoas, né? Então, isso é algo que o teatro, por exemplo, não é tão capaz de nos dar essa experiência estética. O teatro, claro, é extremamente corporal, né? A gente vendo, por exemplo, o Daniel cantando, ou então o Pablo fazendo a ceninha dele ali, que eu adorei aquela cena. Parece que eu vi aqueles jovens, aquelas crianças em Nova York. Você tem essa linguagem que você vê o corpo, né? O corpo, ele surge. Mas o cinema tem a lente, né? E tem a montagem. Então, e ele é audiovisual, então tem o som também. Então, tem muitas questões que remetem a essa relação da sensorialidade, do corpo, da experiência corporal de si e do outro, que algumas narrativas nos dão acesso, né? E que não são exatamente histórias. Mas a gente também tem histórias. Tem alguns filmes têm essa narrativa mais tradicional também. Fernando Salles, e que bom que a gente tem histórias, e que bom que a gente recebeu você aqui, convidando todo mundo que está no Rio de Janeiro para ir ao MAM, ou então conhecer os filmes, e quem não está no Rio, para entrar em contato com vocês na UFRJ, falar com o Fernando Salles e saber como é que pode participar até disso tudo. Gente, vou encerrar o programa, que pena, não? Puxa, dá uma pena danada, Eu vou ter que falar uma coisa antes de encerrar. Fernando? A gente também vai ter shows. Opa! Na sexta-feira a gente vai ter show da Simone Maser, depois da MC Chuchu e o encerramento. Gente, então é muito melhor do que eu falei. Vamos ter show aqui agora também? Vamos para o palco então, Daniel Medina, que o pessoal está querendo ver você cantar de novo. Vamos lá? Muito obrigado. Isso, olha só, imagina. A canção vai fazer link aí com o último papo um pouco. Vamos ver. Pessoal, olha só, eu agradeço a todos, a Camila Abreu também que está comigo. A gente encerra o programa agora, voltamos com Sem Censura amanhã às 5 da tarde, continuamos no Facebook ainda e vamos ouvir Daniel Medina. O refrão dela diz assim, tá no Evoy também que diz assim: Santa seja a ceia da maçã, Santa seja a ceia da maçã. Diante da maçã tudo era dança, diante da maçã tudo era dança. Deixa que a grandeza desse instante, ante tudo que existe, possa iluminar belezas e acenda no mar um modo de chegar. Deixa e o desejo se desata
sob a lua da ilha, solto a deslizar na areia, à beira do mar, de modo natural, diante dos sinais, veja onde tudo começou. Deixa, e esse beijo nos ajuda, e esta seja a deixa que faltou. Justo seja o fruto do amor, pronto a se cumprir sem culpa. Deixa que essa língua se traduza ao sabor das delícias, para se entregar inteira, até descansar na boca das manhãs, na tarde tropical. Veja onde tudo começou. Hoje seja a festa da vontade, e esta seja feita sem pudor, juntos, criatura e criador, toda natureza se assemelha, branca, negra, rubra, preta, felicita e canta, santa seja a ceia da maçã. Toda natureza se deleita, cama, mesa, sem receita, serpenteia e dança, santa seja a ceia da maçã. Vocês podem me ajudar a cantar essa partezinha bem? Santa seja a ceia da maçã. É isso, vamos fazer já. Santa seja a ceia da maçã. Maravilha. Não é? É poética essa sua música. Eu achei maravilhosa. Coisa boa. Já taquei o refrão na frente para poder fazer. Cantei lá na frente, a gente continua na web, tá, gente? A gente continua ao vivo no Facebook. Está ao vivo ainda? Ai, que bom, porque eu esqueci de falar uma coisa importantíssima. Posso falar ao vivo no Facebook? Pode, Fernando, É porque no último dia não é só isso. A gente vai ter a roda de youtubers primeiro. A gente convidou alguns dos youtubers que mais estão direcionando essas questões de sexualidade e gênero, e a gente convidou eles para compartilhar com a gente o que é essa experiência de fazer uma rede, né? Uma audiência própria. Alguns canais têm centenas de milhares de acessos e vídeos com milhões de acessos, né? O Henrique Sem H, a Tá Querida, a Luísa Junqueira, a Bia Medeiros do Dragse, a Kitana Dreams, que inclusive é uma youtuber surda, que faz com linguagem de sinais, é muito interessante. A Renata Mota, do Se Toca, o Adriano Nunes, do Dialoguei. Aí depois a gente vai ter um debate maravilhoso que vai ser aberto pelo deputado Jean Willis, que é uma das maiores inspirações do ponto de vista dos direitos, né, que a gente estava falando. E ainda por cima tem, né, essa celebração no final com os shows e a festa. Então, assim, eu tinha que falar sobre isso. Não podia sair daqui sem falar sobre isso. Tinha uma pergunta sobre isso da Jussara. Ela fala como a internet pode agregar na mostra e no debate, mas ela fala da falta da empatia também das pessoas na internet. Bom, falta de empatia, talvez ela esteja
querendo dizer... Vamos pegar o fenômeno dos haters, né? Que a gente usa até esse anglicismo. Realmente, a internet liberou, né, uma série de maneiras de se relacionar com a mídia, com as opiniões e tal, que acabou realmente revelando nos últimos anos a potência que tem essa voz que sai para acabar e destruir, ofender e tal. Mas eu acho que existe muita empatia na internet também, né? Muitas redes se formam, por exemplo, esses youtubers, que são... Alguns desses jovens não tinham nenhuma... A Luísa Junqueira, por exemplo, também foi nossa estudante lá na ECO, né? Alguns desses youtubers estudaram lá na nossa escola. E você vê, a Luísa hoje em dia, ela faz diferença. O que ela está falando no canal dela ganha uma repercussão porque circula. Então, esses youtubers trabalham muito com empatia e tem um público fiel que assiste, que acompanha, que compartilha, que participa, né? Então, eu acho que ela quis dizer falta de empatia, às vezes é pela violência e pela maneira completamente desrespeitosa de tratar o outro na internet. Infelizmente, a gente está aprendendo a lidar com isso, né? É engraçado, Fernanda, eu também acho. Eu acho que a gente está no processo. E é lógico que quando a gente está no processo, a gente vai sentir tudo, né? Seja o lado bom ou ruim, até que aquilo se ajuste. Então, é uma coisa normal. Eu acho que você tem toda a razão. Camila, além disso, o que mais que estão falando? Tem um comentário do Rangel Machado. Ele disse que ele, Eduardo e o pai trabalharam como figurante no filme do Hugo Carvana, em 96, no Homem Nu. No Homem Nu. Exatamente. Ele é de Nova Iguaçu e aí ele fez esse comentário. Que legal. Que barato. Quis trazer. Eduardo, é isso? Isso. Legal, Eduardo e o pai Américo. Legal, exatamente. 96, Homem Nu. Que bom, é isso. O Carvana era um cara que fazia filmes, inclusive com muita figuração, muita gente em quadro, muita gente em cena. Então, certamente, a gente volta e meia encontra alguém que participou de algum filme de alguma maneira. O cara tá andando no centro. Exatamente. Foram 9 filmes, né, que ele dirigiu. Muito bom. Camila, mais algum? A Isis Medina, ela comentou: Santa Ceia acaba comigo de tanta lindeza. Ai, que lindo. Pois olha, também acabou com a gente de tanta lindeza. Eu tenho que dizer isso para você, né? Todo mundo aqui adorou. Beijo. Não é? Muito bonita mesmo. Poética, como eu disse a você, a sua música. Maravilha. Com certeza. E a sua interpretação, então, meu amigo? Belíssima. Não é, Júlio? Todos incrível, acho que ficamos encantados aqui. Essa coisa da poesia é uma obsessão. Emotiva, né? visceral, lindo mesmo. Que massa, obrigado. Essa coisa da poesia é uma obsessão, né? Queria fazer só uma observação com relação a essa coisa da violência e da falta de empatia. É louco, assim, porque de fato que bom que a tecnologia deu voz para todo mundo, né? Todo mundo hoje em dia tem voz. E dando voz para todo mundo, obviamente, eu não sei se isso é algo que vai ser resolvido nos próximos 50 anos. As pessoas que optarem por posturas mais intolerantes vão continuar praticando isso dentro ou fora da rede. A rede acaba dando espaço para isso. E é uma pena, porque... A gente não pode desconsiderar a maneira como a rede se organiza, porque, assim, eu entendo quando você fala que muito mais gente tem acesso a ser ouvido por essas tecnologias novas. Acaba gerando novos paradigmas também. E também novos modos de controle e de organização desse discurso, porque quando a gente começa a pesquisar e entender melhor como funcionam os algoritmos que regem as redes sociais, a gente percebe que não é um fórum de liberdade em que todos têm a mesma equidistância desse centro abstrato da rede, né? Sem dúvida. Os algoritmos, eles funcionam de uma maneira muito direcionada. Isso é muito assustador, porque essa é uma consciência que a gente precisa ter e que a maior parte das pessoas nunca nem sequer pensou sobre isso. Sem dúvida. Por exemplo, vou falar agora da experiência com a Mostra, né, de estar divulgando através do Facebook. É a primeira vez que eu estou gerenciando divulgar através do Facebook. Quando você está realmente fazendo negócio com o Facebook, ou seja, impulsionando as divulgações, porque você não é automático que todos os seus contatos recebam tudo. Existem filtros e maneiras de organizar a rede. Essa rede não é neutra. Sem dúvida. Né? E aí você começa a ver como que é tudo absolutamente controlado. A maneira como esses discursos eles circulam, né? Então, esses haters e essas formas de empatia,
eles também estão aparecendo por uma certa maneira da rede se organizar. Não estou dizendo que o Facebook está promovendo os haters, não é isso. Mas existem maneiras que privilegiam esses ataques. A gente tem que ficar ligado mesmo, né, Fernando? O que você praticamente diz é o seguinte, não vamos aceitar tudo do jeito que vem, né? E vamos duvidar, muitas vezes, de como está vindo e como está sendo feito, né, Fernando? O modo como a gente se relaciona com as redes sociais e com a internet, em geral, a maneira como a gente se conecta e que é cada vez maior e permanente, né? É só a gente parar para pensar. Aqui para entrar no estúdio, eles pediram para eu desligar o meu celular e deixar o celular lá, né? Onde eu deixei minha bolsa. Isso é uma experiência que está ficando cada vez mais incomum, né? Eu me toquei assim, é difícil estar sem o celular. E você com o celular, você está com o GPS registrando todas as suas posições, todas as suas trajetórias, por onde você vai, por onde, o que você... Por que locais das cidades que você visita você está indo. E eu não estou dizendo que é um olho consciente que persegue as pessoas, mas isso tudo é dado. Claro. E é dado que está sendo computado no algoritmo que está fazendo como essas coisas circulem, né? O Fernando está falando isso, eu fico imaginando, né, Fernando? Você vê, a gente falou aqui do Carvana, como é que era o trabalho antigamente, as pessoas faziam isso tudo sem nada, né? Essas tecnologias, você falou uma coisa super caseira, né, na sua casa. A moviola em casa. A moviola em casa. Exatamente. Não é, Júlio? Exatamente. Era um outro jeito de se fazer audiovisual. Muito mais, isso, era uma câmera, uma equipe reduzida, 8 pessoas dentro de uma Kombi, saíam pelo Rio de Janeiro filmando, montavam a câmera, mas hoje em dia... Quanto tempo o Hugo Carvana levava, por exemplo, para fazer um filme, nessas condições aí que você está contando para a gente? Ele fazia cerca de um ano, mais ou menos, era um tempinho, até escrever, captar os recursos e tal, até a montagem. Mas era essa forma meio, exatamente isso, botar o pessoal dentro de uma Kombi e sair por aí. Era mais livre, era o tipo de cinema mais livre nesse sentido. Hoje em dia, claro, você tem toda uma preocupação com o mercado. A gente trabalha com audiovisual, não se faz mais cinema assim, hoje em dia não se faz audiovisual dessa maneira. Profissional, a gente tem que ter... Você não monta uma câmera no meio da rua, aparece logo um guarda dizendo que você não pode, cadê a autorização da Sete Rio, cadê o não sei o que lá, você tem que... Passa alguém que você filmou, você tem que correr pegar a autorização dela, senão ela te processa depois. Hoje em dia é quase uma atividade burocrática, diria, do ponto de vista de produção, que é o que eu faço, né? Você tem que ficar correndo atrás de autorizações e certificados e não sei o que lá. Aliás, tem muita gente... Esse cinema que o Carvana fazia no começo dos anos 70 era um cinema muito mais livre nesse sentido. Muita gente até de criação reclama disso, né? Que total. Hoje alguém de criação tem que se preocupar muito com essa questão da burocracia para poder implantar o que deseja. Como é que é com a Orquestra Sinfônica Brasileira? Também vocês vivem esse tipo de situação, de burocracia, disso, daquilo, como a gente está falando aqui? Hein, Pablo? Olha, na verdade, se você... Qualquer produção musical que seja feita ao ar livre, ela também tem uma série de autorizações, você também tem uma série de questões de liberações de diferentes órgãos da prefeitura e de outros lugares. Do ponto de vista de uma apresentação musical, você também tem as regras, mas essas já existem há muitos anos, das liberações dos direitos, do ECAD, que você tem que pagar 10% da bilheteria de tudo que não estiver em domínio público. Você também tem o aluguel das editoras, né? Quando você toca uma obra que é uma obra contemporânea, além de você pagar os 10% da bilheteria, também todo aquele material de obras contemporâneas tem que ser devidamente alugado. E isso, por incrível, por mais que a gente esteja no século XXI, ainda tem um procedimento muito antigo, rudimentar, porque é tudo de papel. As editoras não mandam seus formatos digitais até para não facilitar a distribuição digital desse material. Então, quando você aluga uma obra, esse programa que eu falei que a gente vai fazer em Petrópolis de cinema italiano, você tem que alugar as partituras todas fisicamente. Essas partituras elas têm que vir via correio, né? Vem em caixa. Não é uma coisa que você vai... Não tem como você fazer isso digitalmente. Poderia ser muito mais Poderia ser escaneado, mandava um PDF, mas isso se mantém como uma forma de segurança. Papel. Claro. Engraçado, eu adoro ouvir essas histórias de bastidores, porque quando você está sentada na plateia e vê um espetáculo, nossa, você acha que aquilo tudo nasceu pronto. Né? Não sei, gente, no cinema, né? Ou nas canções, ou então na própria mostra que o Fernando está falando. Uma mostra, gente, é um trabalho incansável, né? Camila, a gente tem
mais uma última pergunta aí para a gente encerrar assim, com uma pergunta do público? Tem mais um último comentário, que eu achei um comentário muito bonito, do Kennedy Saldanha. Ele comentou: Daniel Medina é um artista conectado ao seu tempo, vivendo a oportunidade de artisticamente ser e viver a sua arte. Olha só, Kennedy, um abraço grande. Não só ele, acho que todos, né? Olha, que bacana. Kennedy, um beijo grande. Kennedy trabalha no Teatro José de Alencar de Fortaleza também, um teatro histórico. Quem nunca ouviu falar ou conheceu, olha lá, entra no Google, dá uma googada. Teatro José de Alencar é de uma coisa... lindo demais. Uma coisa estonteante, assim. Então, um beijo, Kennedy. Obrigado pelo comentário. Obrigado mesmo, querido. Kennedy, nós também agradecemos o seu comentário. Eu acho que você fechou com um brilhantismo, porque a conexão hoje aqui foi total da arte e também do nosso convívio, né? Todo mundo que participou hoje gostou muito. A gente espera que vocês em casa também tenham gostado. Obrigada pela presença de todos vocês que vieram aqui hoje, tá? Voltem sempre, é isso que a gente diz. Camila Abreu, obrigada também, tá? Eu que agradeço. Pessoal, a gente encerra a nossa participação no Facebook e amanhã a gente está de volta às 5 da tarde com vocês na TV e também por aqui. Tchau!